Então, Tom tá aqui embaixo. Vai ser difícil falar sem barulho. Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Isabelle Verona. Eu sei, faz muito tempo que eu não posto aqui no canal. Se você já é inscrito, você deve estar se perguntando o que aconteceu comigo. Mas então, tem 1 ano e meio mais ou menos que meu filho nasceu. Ele tá aqui embaixo brincando, fazendo bagunça. Então, relevem os barulhos. E, né, essa rotina difícil de mãe. Minha família mora longe, então eu não tenho muita ajuda. Só meu marido e eu e Tom. E acaba que foi um pouco difícil. Mas agora eu acho que eu tô conseguindo aos poucos gravar. E tô tentando preparar alguns vídeos pra vocês antes de começar a postar, né? Pra eu ter vários. E muitos deles vão ser de aquarela, porque é algo que eu tô querendo investir, tô querendo aprender cada vez mais. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu já gravei tem um tempão. Já gravei o áudio dele há muito tempo também, acho que foi em janeiro, mais ou menos. Então, eu não mencionei nada que tá acontecendo no mundo agora. Então, por isso que eu gravei essa introdução pra falar com vocês. Eu espero que esse vídeo ajude a passar um pouquinho o tempo aí de vocês, a relaxar durante essa quarentena e quem sabe, né, aprender uma nova habilidade enquanto você tem um tempinho em casa. Pra quem, né, pode ficar em casa. E eu espero que vocês gostem. Eu tentei ensinar várias técnicas que eu aprendi durante esse último ano, que eu não postei muito. Então, se vocês quiserem mais vídeo de aquarela, comenta aqui embaixo. E se inscrevam aqui no canal também, que eu tô super animada pra postar mais vídeos pra vocês, de tutoriais, de aquarela, e também, quem sabe, de vlogs, do dia a dia, né, da rotina na quarentena. Me conta aqui nos comentários o que vocês estão fazendo, se vocês estão tentando aprender uma nova habilidade, alguma coisa relacionada a artes, tá bom? Que eu quero saber. E é isso, vamos lá pro vídeo? Gente, eu comecei desenhando o pássaro e depois apagando um pouco as linhas, né, para não ficar marcado. Eu desenhei olhando uma foto de um fotógrafo que me deu permissão, tá, gente, para poder desenhar. Vou deixar o arroba dele lá do Instagram aqui na tela para vocês irem seguir. Ele tem fotos incríveis de vários pássaros que ele encontra aqui na Flórida e eu fiquei apaixonada. Vocês podem só se inspirar e desenhar outro pássaro, pode copiar também da tela do computador de alguma foto que vocês tiraram, usando um papel vegetal e depois transferindo para o papel de aquarela, tá bom? Faça o desenho da forma que vocês quiserem, tá? Pode ficar bem no estilo de vocês mesmo, não precisa ficar perfeito. E eu comecei molhando a parte do corpo do pássaro e do pescoço dele, para depois eu começar a adicionar um pouco de tinta rosa. É legal você molhar toda essa parte que você vai pintar para a tinta ficar bem fluida, as transições entre os tons de rosa vão ficar bem suaves. Então, essa é uma dica bem legal. Você molha toda a região antes de começar a adicionar tinta, para a tinta ir se dissolvendo e ficando bem mais suave as transições. Fui colocando mais tinta concentrada, né, com um pouquinho menos de água, nas partes onde tem sombra, onde o rosa é mais intenso e sempre olhando a foto, gente. Por isso que eu tô com meu celular aí do lado. E se o papel começar a secar, provavelmente vai criar algumas manchas que eu não quero. Então eu deixo secar completamente, depois molho de novo e começo a adicionar a segunda camada, tá? Se precisar, você pode até usar um secador para secar. Eu deixei a parte da asa seca para depois, gente, porque tem uma transição, né, um contraste bem grande entre as duas partes. Então, eu não queria que se misturasse a tinta, porque eu quero fazer a linha bem certinha de divisão entre a asa e o corpinho. Então, tente, antes de começar a pintar, separar em partes o seu desenho. Por exemplo, separar o rosto, né, do corpo, partes claras e escuras. E antes de você pintar a segunda parte, como por exemplo a asa, né, as patas e o rabo, você tem que deixar secar a primeira primeiro, porque senão vai misturar e vai fazer uma bagunça nessa divisão. Principalmente se essas partes tiverem cores diferentes, né, que as cores vão acabar se misturando, né, porque as duas partes estão ainda molhadas. Então, gente, essa dica bem simples. Se você quer transições suaves entre tons de tinta, entre cores diferentes, você molha a parte que você quer pintar antes de adicionar a tinta. Se você quer contrastes fortes, fazer detalhes finos, como por exemplo das penas, dos olhos, que é cores fortes, você adiciona tinta no papel seco, tá bom? Sem molhar antes. E assim é praticamente para qualquer pintura, tá? Molha antes para transições suaves, não molha para fazer detalhes e cores fortes, tá bom? E agora eu tô fazendo a cabeça e o bico depois de deixar secar o pássaro inteiro, né?
E eu dei uma olhada nessa parte que é verde, porque vão ter tons de azul também, que vão se misturar bem suavemente. Pode fazer quantas camadas você quiser. Eu acho que quanto mais camada você adiciona, mais realista fica. Mas você faz como preferir. Eu gosto dos dois jeitos. Tem pinturas que eu faço com muitas camadas pra ficar super realista e pinturas que eu gosto de deixar mais transparente mesmo, que eu acho que fica lindo e essa é a beleza da aquarela, né? E claro, tem que ter cuidado também com muitas e muitas e muitas camadas, porque o papel pode ceder, pode rasgar, né? Porque você tá molhando o papel o tempo todo. Então, sempre tente não ficar esfregando o pincel no papel. Eu gosto muito de fazer pássaros porque eu gosto da técnica de pontilhismo, que é quando você vai dando batidinhas com pincel, né? Ou com lápis, caneta, você pode fazer pontilhismo com qualquer material para fazer esses pontinhos, né? Que quando você olha de perto você repara que são pontinhos, mas de longe você constrói sombras, constrói detalhes como as penas. Mas vai olhando, vendo formas no desenho para você imitar, né? Se são linhas, você faz linhas, são pontinhos, faz pontinhos, tá bom? E curvinhas para as penas. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão perguntar. Eu usei papel Canson 300 gramas cold press. Eu esqueci a tradução disso, gente. Vou botar aí na tela. Aí, ele é 30,5 por 45,7 centímetros, tá bom? É 12 por 18 polegadas. Mas use qualquer papel aí para aquarela que vocês encontrarem. E eu usei tinta da Winston Newton, tá? Em pastilhinhas. E eu amei, foi a primeira vez que eu usei e eu super indico. Tem um preço bem bacana, tá? Eu comprei na Amazon, tá bom? Vou deixar o link na descrição. Por último, os pincéis, eu usei qualquer pincel que eu achei aqui em loja de artes para aquarela, tá? Ainda não encontrei meu pincel perfeito para indicar para vocês, tá? Mas vocês procurem aí qualquer pincel para aquarela bem macio. Aí, se você precisar adicionar uma sombra depois que você já fez vários detalhes, não tem problema, é só você deixar secar e depois fazer essa sombra em cima com uma tinta bem aguada, né? Bem rala, no caso, para não ficar muito forte e não tampar todos os detalhes. E para as patas, eu usei essa técnica de tinta sobre o papel seco, né? Vocês vão ver que os risquinhos ficaram bem definidos, porque a pata é cheia dessas dobrinhas, vai parecendo um pé de galinha. E você pode usar tinta aquarela preta para fazer esses sombreados, essas partes mais escuras, né? A pupila do pássaro. Mas se você não tiver preto na sua paletinha, pode misturar cores complementares, como laranja, azul, verde, vermelho, roxo e amarelo, tá bom? Assim você vai criar um tom de marrom acinzentado.
Gente, se por acaso você cobrir com tinta onde você deveria ter deixado branco ou deixado mais claro, você pode sim molhar a região e tirar dando batidinhas com papel ou com um paninho. Mas isso só funciona com áreas grandes e esfumadas. Agora, se você quiser fazer um brilho, por exemplo, de luz no olho, fazer alguns detalhes pequenos, brancos, você pode usar tinta guache branca. Eu falo tinta guache porque é bem mais opaco do que a tinta aquarela, então ela destaca bastante em cima de toda a pintura. Então deixa para fazer isso por último. E adicione mais água na tinta guache quando você não quiser um branco muito forte e menos água se você quiser bem forte. E para o fundo, eu molhei o fundo inteiro, obviamente depois que o pássaro secou completamente, porque se você molhar o fundo e o pássaro ainda não estiver seco, as tintas vão se misturar e você vai borrar de rosa o fundo, vai ficar meio estranho, tá? Cuidado. Então eu deixei secar e fiz manchas igual tá na foto que eu vi, mas eu não gostei muito, então depois eu cobri todo o fundo com manchas verdes. Eu achei que o contraste ficou muito bonito assim, gente. Ficou também um efeito mais impressionista, que eu gosto muito. E depois que eu fiz essas manchas no fundo, eu reparei que a bordinha toda do pássaro tava meio estranha. Então eu peguei um pouquinho de tinta guache e consertei algumas peninhas. Fiz umas peninhas, né, em cima do fundo verde para ficar mais real. Consertei a parte rosa também. E tá pronto, agora é só tirar a fita com muito cuidado. Falando nisso, eu esqueci de falar que tem que prender esse papel em uma superfície dura. Pode ser uma madeira, pode ser na mesa, porque senão ele vai ficar ondulando por causa da água, tá? E para colocar essa fita adesiva também, que eu usei fita crepe, você tem que passar primeiro ela no braço, gente, senão ela vai colar demais e depois vai rasgar o papel, tá? Tem que tirar um pouquinho da cola antes de colocar no papel. Aí, se fizer, me marque lá no Instagram, tá? É @IsabelleVerona, ou use a hashtag DIY para eu poder ver, que eu adoro ver o trabalho de vocês. Olha quem quis aparecer! Ah lá, você, ó. Quem quer aqui? Então? Ele tá gostando da luz aqui. Ele quer pegar a luz. E tinha que pegar a luz, seu cabelo fica mais claro com essa luz, filho. É. Né? Esse é o Tom. Tá com 16 meses já. 16 meses. Tá, bye bye. Ai, tô tentando subir de novo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um gostei pra mim. Comente aqui embaixo o que vocês andam fazendo na quarentena, que eu quero saber. Beijão. Tchau.